Estamos voltando com nossos vídeos sobre psicanálise existencial, por conta do Núcleo Castor, estudando a psicanálise existencial na quarta parte do Lett-Lenian, como já registramos anteriormente. Vimos da leitura do primeiro parágrafo, de considerações recapitulativas a respeito das reflexões anteriores, e vamos agora à leitura dos parágrafos seguintes, como anunciamos no vídeo anterior, o de número 699 e 700 de Lett-Lenian, segundo e terceiro desse capítulo sobre a psicanálise existencial. Então, abro aspas para o texto de Sartre. O outro erro que mantém profundas conexões com o primeiro, esse anunciado no parágrafo precedente, consiste em estimar terminada, acabada, uma investigação psicológica quando se alcança o conjunto concreto dos desejos da pessoa, dos desejos empíricos. A psicologia empírica até verifica os desejos, inventaria e tudo mais, mas quando consegue o conjunto desses desejos, considera que está tudo esclarecido quando nada ficou esclarecido. Tá? Assim, um homem se definirá por um conjunto de tendências que tenha podido estabelecer a observação empírica. Certo? Naturalmente, o psicólogo nem sempre se limitará a efetuar a soma das tendências de um homem. Se comprazerá em trazer à luz muitos parentescos, concordâncias e harmonias, tratará de apresentar o conjunto de desejos como uma organização sintética em que cada desejo atua sobre os outros e influi sobre eles. Tá? Como se o desejo fosse um acontecimento tipo composição química. É por isso que logo o texto vai falar em temperamento, quer dizer, temperamento depende de tempero, quer dizer, um tem mais sal, outro tem mais pimenta, outro tem mais molho tato, outro tem não sei o quê, quer dizer, o desejo entendido aí como uma coisa química, né? E o Sartre vai falar disso. Por exemplo, um crítico querendo esboçar a psicologia de Flaubert escreverá que parece haver conhecido como estado normal em sua primeira juventude uma exaltação contínua, produto do duplo sentimento de sua grandiosa ambição e de sua força invencível. Isso aqui está entre aspas. A efervescência de seu sangue jovem converteu-se, pois, em paixão literária, como acontece para a idade de 18 anos às almas precoces que encontram na energia, o estilo e nas intensidades de uma ficção o modo de enganar, sublimar, driblar essa necessidade que os atormenta, necessidade de muito agir, atuar ou de sentir em excesso. Isso está, entre aspas, desde o parece haver conhecido como estado normal até aqui, de sentir em excesso, é tirado de Paul Bourget, Essai de Psicologie Contemporaine, tá? Gustave Flaubert, um livro sobre Gustave Flaubert, e ele tirou essa transcrição para comentar como trabalha a psicologia empírica e como trabalham os psicólogos dessa psicologia quando fazem biografia. Né? Então, ao parágrafo 700, ele vai comentar. Há, nessa passagem, um esforço para reduzir a personalidade complexa de um adolescente a uns quantos desejos primeiros, como o químico reduz os corpos compostos a uma mera combinação de corpos simples. Ele segue aqui a proposta cartesiana
de dividir tudo ao mais simples. Esses dados primeiros serão a ambição grandiosa, a necessidade de atuar muito ou de sentir em excesso. Estes elementos, quando entram em combinação, produzem uma exaltação permanente. Esta, nutrindo-se, como o faz notar Bourget em umas frases que não citamos, de leituras copiosas e bem escolhidas, tratará de enganar-se expressando em ficções que a satisfação simbolicamente que a satisfarão simbolicamente e a canalizarão. E aqui está esboçada a gênese de um temperamento literário. Para, é claro, Bourget e para a psicologia empírica em geral. Quer dizer, se explica uma personalidade, uma pessoa, um adolescente, a partir do temperamento. Se vai até a falar de temperamento, né, conforme a fisiologia do corpo, enfim, só falta chegar à composição química do sangue e a dizer que depende de raça. Daí é que vem essas coisas. Ah, italiano é de tal, não sei o quê, alemão é isso, o outro é aquilo. E no fundo quem diz isso está pensando, isso é da raça, isso está no sangue, isso é químico. Até se usa tecnicamente, houve uma química, né? Se usa popularmente, né? Houve uma química, né? Tá. Pois é, isso tem o seu fundo de racismo. Quer dizer, tenta esclarecer as pessoas por um determinismo biológico, que nem é biológico, geralmente é só sociológica, as articulações são só sociológicas, mas por um determinismo devido à química do sangue, né, que vai dar, é lógico, no racismo. É o temperamento, né? Então é o temperamento desse, daquele. Esse temperamento vai dar o quê? Vai dar o caráter, que é a coisa, o conceito do racismo, em cima do qual está toda a psicologia racista do César Lombroso, né? E por aí que vai a psicologia. E aí vai dizer o quê? Não, é assim e não tem jeito. O que existe aí é assumir. Tá, parece que fica muito bacana quando diz assim, não, olha, a homossexualidade é uma coisa que é uma tendência biológica e que precisa ser assumida. Parece que isso fica bonito, né? Não por ser homossexualidade. Na verdade, a homossexualidade é uma tendência, sim, de personalidade, sim, que é desenvolvida ao longo da infância e da adolescência. E, como a pessoa diante de uma fatia de torta, o homossexual também tem que se escolher se vai ceder ao seu desejo ou não, se vai fazer-se homossexual ou não. Ou seja, ele tem que escolher-se. Ou seja, a homossexualidade tem que ser respeitada não por ser uma determinação natural, tem que ser respeitada por ser uma decisão de cidadão que resolve se eleger assim. Senão não haveria razão para respeitar. Queria aqui, então, tratar e curar, como diz a psicanálise, a partir do Freud e do Ernest Jones e aquilo tudo lá. Mas, né, absurdamente, quer dizer, convenhamos, né, ideias curtas não faltam em lugar nenhum. Né, por ideias curtas demais, defendem essa coisa do assumir psicanalítico. Tá. E se a gente diz que não, então a gente está sendo contra os homossexuais. Não é nada disso. Os homossexuais têm que ser respeitados, porque eles, ou na alienação, ou por exemplo, mas o fato é que eles se escolheram e o direito de cidadania deve ser dado a um cidadão que se escolhe. E não a um cidadão que é vítima de uma entidade, porque nasceu com alma masculina. Desde quando a alma tem sexo? Tem? Minha avó, quando a gente estava falando coisa nenhuma, ela dizia que a gente estava discutindo o sexo dos anjos, né? Será que a alma também tem sexo? Como é que eles praticam sexo, as almas, hein?
feminina e corpo masculino. Que história é essa? Quer dizer, tá óbvio, né? Uma total mistificação, uma total falsificação. Mas o que eu queria destacar é o seguinte: essa coisa aí, quando se diz, não, coitado, é homossexual, tem que assumir e nós temos que aceitar. Tá. Vamos conceder de passagem que o homossexual hoje até que está mais ou menos resolvido, né? Porque ele é assim, não temos o que fazer, então ele é aceito e ele é tolerado. Ao invés do reconhecimento do direito de cidadania, se concede a ele uma tolerância, o que já é humilhante, só que a maior parte deles não se dão conta. Tá. Mas tudo bem, como as coisas já estão arranjadas hoje, em termos de instituição e tudo mais, no mundo inteiro, para o homossexual até que está bem, né? Ele está ganhando direito de igualdade com os outros, tudo até que a coisa está indo bem. Tá? Mas estão esquecendo que, assim como se diz que o sujeito é homossexual, porque tem uma orientação para isso, então vão dizer que o africano é pobre e não trabalha e não aprende porque tem uma orientação também, né? Certo? Ele vai beber e tocar samba e mais não sei o quê, porque tem uma orientação. Como tem uma orientação para ele ser homossexual, tem também uma orientação para ele ser malandro, tem uma orientação para ele ser bandido. Ou vai ser entendido diferente por acaso? Pois é, foi nessa de ter uma orientação para ser bandido que o César Lombroso, no final do século XIX, desenvolveu o que se chamou antropologia criminal, que veio na linha já de um racismo pensado pelo Conde de Gobineau desde 1850, que passou pelas associações de Wagner e aquilo tudo, e foi em nome desse assumir, ou seja, desse ser por determinismo, que se praticou a eugenia e o extermínio dos 6 milhões de judeus em 11 de julho de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Vejam bem, assim como se diz que um homossexual é homossexual, porque tem uma tendência biológica para ser e ele não pode fazer outra coisa, também lá se dizia que o judeu é judeu e tem que ser exterminado porque é biológico e não tem jeito. Então tinha que impedir que nascesse descendente de judeu, porque não serve, porque é a raça inferior. É o mesmo determinismo, que se equivocadamente se quer utilizar para legitimar, por exemplo, a diversidade, a homossexualidade e tudo isso, contra a qual realmente nós não temos nada, na medida em que é uma eleição, e se é eleição tem que ser respeitado como direito de cidadão. Agora, se não é eleição, se é seguindo uma tendência biológica, mas não sei o quê, então é coitado, vamos tolerar. Isso é humilhante. Isso é humilhante. Tá? É claro que tem uma tendência, mas é claro que essa tendência é gerada ao longo da infância e adolescência por miríadas de situações de atração, de repressão, de prazer, de desprazer, se quiser dizer assim, que vai orientando o desejo de ser numa direção e daqui a pouco o sujeito está encarnando o desejo de ser homo, quer dizer, o desejo de ser homoafetivo, o desejo de ser homoamoroso. É uma estrutura de personalidade que se constitui ao longo da infância e da adolescência. Tá? Não é vítima coisa nenhuma. Por quê? Enquanto isso se foi constituindo, primeiro os outros escolheram, e ele escolheu fazer isso que os outros fizeram dele. E quando chega num dado momento, ele tem que decidir o que ele vai fazer de si. Ele tem que se escolher. Não estou dizendo, e não estamos dizendo, que o homossexual ia escolher hétero. Não é isso. Estamos dizendo que o homossexual é alguém que se faz assim por livre eleição.
E por se fazer assim, exatamente por se fazer assim, por livre eleição, ele tem que ser respeitado como cidadão, porque está no exercício de sua liberdade de cidadão. Liberdade que é a maior dignidade do ser humano. Estamos dizendo é que essa psicologia empírica leva a uma compreensão equivocada, que leva à tolerância, que é patologizante dessas coisas, como, por exemplo, a homoafetividade e as relações homoamorosas, que ao invés de serem reconhecidas como eleição livre, digna e íntegra de qualquer homem ou mulher, como a heterossexualidade também e tantas outras coisas, acaba sendo aceita e tolerada como, ao fundo, queiram ou não queiram, então fica um defeito. Então quem decidiu que o sujeito é homossexual não é ele. Aí ele vai dizer que o homossexualismo é a cruz dele. Quer dizer, então é para sofrer, não é para realizar um ser. E nós vamos ser a favor de algo que é para fazer um ser sofrer? Não, tem que ser para fazer realizar um desejo e um projeto de ser que o viabiliza. Tá? Isso para só marcar aqui como fica essa coisa na psicologia empírica e na psicologia existencialista científica. Como isso fica compreendido dentro do existencialismo. E os desdobramentos antropológicos que isso tem. Certo? Essa coisa de aceitar, de tolerar, ao invés de reconhecer o direito de eleição e de cidadania. Se nós admitimos o determinismo para uma pessoa, vamos admitir para todas. E se vamos admitir para todas, nós vamos admitir que, ao admitir, por exemplo, que alguém é gênio por um dom, nós vamos ter que admitir que o outro é analfabeto por falta do dom. E é óbvio que daí, para uma raça superior e a outra inferior, é só uma questão de aumentar o número, né? Ou não é? Quer dizer, essa consequência que precisa ser levada em conta. Certo? Aí se quer vencer o preconceito, remetendo-se exatamente à naturalização de um preconceito. Porque o que é a naturalização, se não um preconceito garantido na natureza? Certo? Tá, é essa, né, explicação, então, vai explicar tudo, um desejo monta o outro, que monta o outro, que monta o outro, que monta o outro, tudo bem. Como é que fez o caminho para chegar na sexualidade? Ah, foi assim, 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 tá, fez um caminho, tá bom, isso é um passo. Agora, o que ele fez dessas coisas? Tá? Que fez um caminho para chegar na homossexualidade, todo mundo admite. Toda a psicologia reconhece. Que ele aprendeu a ser homoafetivo, todo mundo admite e encara isso. A questão é que a psicologia empírica vai dizer que ele fez um caminho aprendendo a ser como lhe é possível ser por uma determinação transnatural. Então ele aprendeu a ser homo porque na verdade, duplo. Tem uma entidade feminina num corpo masculino. Ou tem uma entidade masculina num corpo feminino. Então ele só teve aí aprendendo a conviver com isso que está estabelecido, não por ele. E a revelia dele, estabelecido nos transmundos. Onde é decidido se o sujeito é homo ou é hétero, no mesmo termos onde se decide se a beterraba é vermelha ou a beterraba é branca. Tudo manifestação de força transnatural. Um mundo animista. É esse o mundo animista, em que tudo é função de forças estranhas, o mundo da psicologia empírica, das psicologias em geral, porque todas submetidas e remetidas à metafísica antiga, medieval, clássica e contemporânea, como vimos nos vídeos anteriores. Agora dá para a gente deixar isso claro e dizer isso claramente.
Né? Quer dizer, um determinismo. O que é que Sartre está chamando a atenção aqui? Está chamando a atenção para o fato de que essa história de esclarecer uma personalidade, descrevendo logo os diversos desejos, está esquecendo o quê? Está esquecendo a verificação antropológica de que o desejo é gerado pelo prazer. Não é o desejo que gera o prazer. O desejo é falta do prazer. É o prazer que gera o desejo. Bom, que é o prazer que gera o desejo, isso é constatado em toda ou por toda investigação científica a respeito da realidade humana, em qualquer contexto. Tá? E em qualquer situação. E em qualquer pessoa. Pode pegar uma criança, ela não conhece sal nem açúcar. Aí você dá um bombom para ele, você bota açúcar, o que que acontece? É gostoso. O que é que acontece depois? Ele quer mais. O que foi que o prazer do açúcar gerou? Falta de mais açúcar. O que é falta de mais açúcar? É desejo de mais açúcar. Hã? Não sei se continua, mas tem aquela mamãe que molhava o bico no açúcar, né? Chupeta no açúcar, e botava na boca do neném. Aí ele calava a boca. Daqui a pouco acabava o açúcar e ele amava o berreiro. O que que era? Prazer do açúcar, acabava o açúcar, faltava prazer do açúcar, né? Era desejo. E ele abriu o berreiro para ganhar mais açúcar, ou não é? Hã? Tá. Isso pode ter caído de moda, mas chocolate, nunca comeu chocolate. Aí você ensina a comer chocolate. O que vai acontecer? Ele começa a desejar chocolate. Ou por acaso, num lugar onde nunca comeram chocolate, uma criança vai desejar chocolate? Hã? Agora, você vai dando a ela o prazer do chocolate, né? De comer o chocolate. Aí ela vai, tem o diamante negro, tem o outro, tem o recheado, tem e tal. É claro que ela vê o chocolate, ela quer. Por que que ela quer? E de qualquer idade, não é só de 1 ano nem 2, não. Mas o que que está atraindo para o chocolate? O prazer anterior, que quer, né? Que a impulsiona, que a empurra para repeti-lo. É gostoso, quer mais. Quer dizer, e o desejo é essa? Desejo é falta. O Sartre escreve aqui, desejo é falta de quê? Falta de prazer. Mas como se chegou a essa falta de prazer? Ora, a partir de prazeres precedentes. Uma criança que nunca comeu brigadeiro, vai desejar brigadeiro? E não sabe o que é? Mas aí ela vai e aprende a comer brigadeiro. Aprende que é gostoso. O que vai acontecer quando ela vê uma bandeja de brigadeiro? Vai ficar babando para comer brigadeiro ou não? Hã? Quer dizer, de onde vem o desejo dela pelo brigadeiro? Ah, não, todo mundo já nasce com desejo. Não, que papo é esse? Vem do fato de ela ter comido brigadeiro, ter sido bom, comeu junto com as outras crianças, ou sei lá como, descobriu o que é gostoso e quer mais. Quem é que não quer mais o que é gostoso? Hã? Só uma bobada, né? Hã? Todo o problema dos controles e dos regimes, o que é? Né? Recusar o que é gostoso. Já que falamos antes, repetindo, o problema da pessoa obesa diante de uma fatia de torta. Qual é a luta? A luta é contra um prazer para o qual a fatia de torta provoca. É luta contra um desejo, que é a falta da fatia de torta, que é a falta do prazer da fatia de torta. E assim por diante. Quer dizer, é isso que a psicologia empírica ignora, porque trata o desejo como entidade e
procura investigar detalhadamente como foi formando o desejo, como quem persegue uma sombra para ver qual é o fantasma que está se manifestando. Aí é uma psicologia fatalista, parece ser a grande psicologia da grande esperança. Não, é a psicologia fatalista, e que o psicólogo, o mais que faz, é bater a mão nos ombros do paciente e dizer: meu filho, tem que ser assim. É a psicologia do determinismo.